Vou deixar a dança pra ti, ô Gilberto. Eu não vou dançar. Trilha sonora Oh, nos pergaminhos digitais. chegamos, Thiago. Vamos lançar nossas teias aí, Thiago. Vamos lá, Vamos vamos lançar lá. nossas teias. Que legal, velho. Vamos falar de coleção clássica Marvel número 1, Spider-Man, o Homem-Aranha. Cara, chegou, que legal. E aí, Thiago, o que tu achou dessa ideia da Panini lançar essa coleção clássica Marvel e começar com o Cabeça de Teia? Conta aí. Fala, Gilberto. Fala, galera dos pergaminhos. Eu gostei, Gilberto. Comprei aqui a edição. Vamos ver até onde que eu vou encarar esta coleção, né? Gostei. Cara, mas eu vou repetir primeiro a pergunta para ti, que é o Marvete aqui do nosso canal. O que tu achou desse lançamento? Cara, eu tô felizão aqui, porque eu não comprei aquela edição cara, sabe? Aquela que a Panini fez lá do Homem-Aranha, a edição definitiva do Homem-Aranha. Eu namorei, mas não comprei aquilo, cara. E eu tenho aqui incompleta a coleção histórica Marvel do Homem-Aranha. Me faltam alguns números, né? Eu sei que eu vou pegar alguma coisa repetida com isso aqui, mas azar, meu. É a coleção clássica da Marvel, eu vou poder aqui acompanhar e ter em casa as primeiras histórias dos meus heróis preferidos. Então, estou Olha, muito empolgado com isso aí, cara. que momento para esse nosso vídeo. Gente, para quem está ainda por fora, que deve ser pouca gente, porque está bombando assim, o lançamento dessa coleção, né? Mas a Panini está lançando aí essa coleção clássica Marvel, então, que serão 60 edições a princípio, né? Vamos ver se depois vai ser estendida essa coleção, onde vai trazendo em ordem cronológica as histórias da época ali que surge, né? Esses heróis Marvel, ou alguns deles são continuados. A Marvel, a Atlas, né? Que publicava algum desses heróis antes, vira Marvel e começa a sair. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai acompanhar no finzinho aqui da edição, tem um inicial dessa coleção. Cara, a gente vai acompanhar as primeiras histórias do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Hulk, Demolidor, Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Esses são os primeiros anúncios. Aí vão sair várias edições de cada um deles. E a edição inaugural, o espetacular Homem-Aranha. E tá com preço promocional, né, Thiago? A primeira edição dá para comprar por um preço super legal aí. Tu lembra quanto é que tu pagou, Thiago? É R$14,90. É algo assim. Tá? 14,90, cara. Ô, tá, isso aí tá valendo, hein? Isso aí dá pra comprar, mesmo que tu não siga com a coleção, tá? Mesmo que tu não vá adiante. Mas essa é a do quarteto, que sai um pouquinho mais caro, sai por 22 ou 24,90. 24,90. A do quarteto também vale a pena. Depois vai para 34,90. Vai pesar um pouquinho no teu bolso, porque ela é quinzenal, né? A coleção ela é quinzenal. Mas assim, se tu quer conhecer os primórdios da Marvel, se tu quer saber de onde saiu todos esses personagens que hoje fazem um sucesso enorme no cinema, vale a pena, tá? Vale a pena pelo valor histórico. Talvez, né, Thiago? Talvez assim tenha algumas coisas que te causem estranheza e a gente vai poder falar disso aqui também no nosso Falaremos vídeo. disso nesse exato momento. Então, Gilberto, o que tu achaste da edição da Panini? Cara, tem muitos extras, tem um material bacana aqui, muitos textos. Capricharam? Ah, cara, eu acho assim, ó, que pensaram muito bem a edição, tá? Felizmente a Panini se preocupou por ser uma coleção, né, por trazer clássicos, de trazer textos explicativos. A gente tem aqui, né, alguns textos explicativos. A gente tem comentários, né, mais de um mesmo, assim. Isso foi bem pensado. A encadernação é aquele padrão que a gente tem, né, que já acontecia na coleção histórica da Marvel. É uma capa cartão, o papel é offset, a colorização ela é muito legal, assim, ela é uma colorização de época que foi digitalizada, então a gente tem, assim, talvez, né, para os leitores mais jovens cause uma estranheza, mas para a gente que é mais velho, assim, traz esse ar de nostalgia. Tem, né, infelizmente a Panini não deixa de dar suas babadas ali, eu notei uma palavra colada na outra na última história e tu me chamou a atenção para a data errada ali, né?
nos créditos de Amazing Spider-Man, que é a primeira história, que sai como 1961 e deveria ser 1962. Mas, Isso, no geral, assim... Na outra página aparece a data correta. Mas em se tratando de Panini, cara, eu vou te dizer que tá bem melhor do que aquilo que a gente está acostumado a ver nas mensais, né? Em especial, um extra eu achei fantástico, que foi os Super Leitores Marvel ao final, com uma sessão de cartas, né, emulando aquilo que acontecia nas revistinhas do passado, que era, cara, era de verdade, que o Leandro Luigi Del Manto, que é um cara bastante conhecido no meio dos quadrinhos, né, já editou muita coisa, ele fala, né, que era exatamente aquilo que os leitores liam primeiro na revista. A gente comprava a revista e no ônibus, ou às vezes andando pela própria rua, a gente ia conferindo a sessão de cartas, primeiro para ver se a nossa cartinha tinha sido publicada, né? E depois para ver quais eram as perguntas, porque não tinha internet, a gente não sabia nada, cara. E a única maneira de ter algum spoiler, alguma previsão do futuro era através dessa sessão de cartas. Exato, já é isso que eu ia comentar, meu. A geração da internet não sabe o que quer esperar todo mês para conseguir descobrir. E às vezes tu não descobria, né? Tu ficava muito na dúvida. Cara, eu lembro quando saíram aquelas edições aqui no Brasil da revista Herói, da Wizard. A gente vai ter que fazer um vídeo em breve sobre isso, porque, cara, era isso, era a forma da gente conseguir informações sobre. As sessões de carta eram demais, né? Eram demais. Até para achar exemplares antigos, às vezes tinha lá as compra e venda, né? De quadrinhos, dependendo da revista. Então era muito massa. Eu gostei também, tá? Eu acho que tem muitos textos legais comentando o histórico do Aranha, a sessão de cada. Mais ou menos, não são todos os momentos, mas as edições abrem, assim, sempre com algum texto, né, bacana, comentando. Tem algumas coisas legais que aparecem, algumas páginas da revista original, assim, então, uma mensagem do Homem-Aranha, né, lá dos anos 60. Então teve um cuidado, assim, com algumas coisas que eu também curti bastante. Tomara que permaneça em todas as edições, né? Que esse cuidado vá até o final, não seja assim só nas número 1 e depois a gente não... É muito importante isso aí, Thiago, porque a gente está falando de um material que, cara, o número de leitores que teve acesso a isso originalmente é mínimo, né? Então, assim, é um momento de descoberta, né? É um momento aí para a garotada, ou talvez nem só a garotada, né? Descobrir como é que funcionou, né? Esse surgimento da Marvel, assim. E esse valor histórico, cara, isso ninguém tira, né? A gente pode até achar assim que as histórias são bobas, ou pode achar que, enfim, a gente pode ter todas as críticas possíveis para isso, mas a gente não pode tirar o valor histórico, né? Cara, aqui se criou um novo momento na cultura dos quadrinhos, né? Assim, a partir daqui, né? A partir daqui que eu digo, né? O surgimento dos heróis Marvel, em especial ali com o Quarteto Fantástico, o mundo dos quadrinhos nunca mais foi o mesmo. E se hoje a gente tem tudo isso da forma como tem, é porque o Stan Lee, lá no passado, ele criou os heróis Marvel, né? Isso é para pensar hoje nem só dos quadrinhos, né? A cultura pop do cinema, né, Thiago? O cinema hoje em dia, a partir da Marvel aqui dá uma nova guinada, assim, né? Dá uma nova guinada. Tu chegou a comentar alguma coisa das histórias aí. Tu acha que elas envelheceram bastante, Gilberto? Como é que foi a tua leitura aqui dessa edição? Vamos conversar um pouco sobre isso. Cara, é complexo, tá? Assim, porque ao mesmo tempo que eu tava com essa empolgação que eu falei para ti, que eu procurei demonstrar, quando eu peguei essa edição, eu tava assim, meu Deus do céu, finalmente eu tô pegando aqui, né, o início do Homem-Aranha, que é um personagem bastante importante para mim, eu não escondo isso, né? Eu comecei a ler quadrinhos por causa do Homem-Aranha, e aí ter isso, né, da forma como está sendo publicado aqui, eu fiquei bastante feliz. Mas bastou começar a ler para que, né, eu tivesse assim, ai meu Deus, eu esperava ler outra coisa. Não que eu não soubesse, tá, Thiago? Eu já li algumas histórias antigas, assim, mas quando tu vê na ordem cronológica ali, tu vê que assim, cara, olha, o Stan Lee era um gênio na questão da criação dos personagens, na maneira como ele arquitetava as histórias, mas na questão da escrita, ele representa um tempo ali que as coisas eram muito, muito, muito lentas, né? Eu vou chamar de lentas, assim, porque o leitor de hoje em dia está acostumado com pouco texto nos quadrinhos, né? E ele está acostumado a ler um texto que ele dialoga com a imagem, mas ele não sublinha aquilo que está escrito, né? Que é uma coisa que a gente já reclamou aqui de alguns
autores mais modernos. Então, o que, que a gente tem aqui? Uma descrição contínua, o tempo inteiro o texto está sublinhando. Eu acho que é importante, Thiago, falar como é que essas histórias eram feitas, né? Vou te pedir licença para contar isso aqui. Pô, quero saber. O Stan Lee, ele era um cara que escrevia tudo, né? A gente vai ver essas 9 primeiras edições, o texto é todo Stan Lee. Ele vai fazer com o Steve Ditko, tem dificuldade de falar o nome dele, né? E com o Jack Kirby, ele vai lá, esses dois artistas em especial vão desenhar as histórias. Mas o Stan Lee pegava e bolava ali uma página de roteiro, mandava lá para os desenhistas e, cara, os desenhistas bolavam todo o layout. Eles faziam todas as histórias. Esse era o Marvel Way, né? É o jeito Marvel de escrever histórias. Imagina, era o Stan Lee, ele era escritor, editor, ele era tudo dentro da Marvel, né? E ele não tinha tempo de escrever um roteiro mais completo, assim, né? Então o desenhista ele fazia tudo e o que o Stan Lee fazia? Ele preenchia os balões de fala. E aí o Stan Lee preenchia o balão de fala muitas vezes e transformando a imagem em texto, né? Então não é uma só vez que a gente vai ver assim, o Homem-Aranha lá lança uma teia, e aí o texto é, estou lançando uma teia. Né? Cara, é a edição inteira, ô Gilberto. Não, não é uma... começa a mudar, talvez, um pouquinho na reta final. Tem um negócio caindo em cima do Homem-Aranha. Tem algo caindo em mim. Cara, o Tocha Humana joga ali um fogo no Homem-Aranha. Ele está jogando fogo em mim. Cara, tem disso, né? Então, assim, por vezes isso soa bastante engraçado. De verdade, né? A gente, quando tá lendo, assim, a gente se diverte com isso pela ingenuidade. Mas também, cara, às vezes enche o saco. Né? Aí às vezes tu fica assim, tu tá lá no meio da história, tu tá numa cena de ação, tu quer aquele desenvolvimento e o troço tá lá descritivo. Em especial as 3 primeiras histórias desses, são 6, tá? São 6 histórias. Em especial as 3 primeiras, elas são duras de ler. Né? Elas são bem duras de ler. Depois dá uma melhorada, assim, né? A história do Octopus, ela é bastante legal, bastante legal. A gente vai falar assim, né? Todos os principais vilões, assim, com exceção do Duende Macabro, do Duende Verde, né? Com exceção do Duende Verde, a gente não vê aqui, né? Que é o maior inimigo do Homem-Aranha. Mas a gente vai ver aqui, cara, o Homem-Areia, a gente vai ver aqui o Octopus, que é uma das histórias que eu mais gostei, a gente vai ver o Doutor Destino também, que para mim é o melhor momento da edição, a gente vai ver ali uma participação especial do Quarteto Fantástico, que isso é uma coisa que, cara, isso foi, para nós hoje parece tão simples, né? Imaginar que um herói pudesse aparecer lá na história do outro, mas isso não existia, né, cara? E aí o Stan Lee traz essa coisa do universo compartilhado, e isso é tão legal, cara, de ver, né? A maneira como isso é feito. Mas o texto é muito ingênuo, tá, Thiago? É muito ingênuo. Eu separei umas partezinhas, assim, pra galera. Por favor. Cara, situações que eu ri muito, assim. Tem uma hora que o Abutre joga o Homem-Aranha numa caixa d'água, meu. Ele tá lá na segunda história e pega o Homem-Aranha e joga lá numa caixa d'água, né? O Homem-Aranha quase se afoga numa caixa d'água. Achei isso aqui muito engraçado. Cara, tem um roubo, que eu acho que já é na história do Dr. Octopus, que os bandidos estão carregando ali, o cofre, assim, no meio da rua, né? Um cofre gigante, os caras roubaram e vão empurrando o cofre. Eu achei isso aqui muito divertido. Meu, a história do Consertador é uma viagem, né? É uma viagem, uma invasão alienígena ali. Homem-Aranha, cara, os alienígenas com nave espacial, um grande plano de conquista. O Homem-Aranha entra lá em 2 páginas, dá um pau neles, eles vão embora. Não, pra Terra nós não voltaremos, porque tem o poderoso Homem-Aranha. Cara, eu não sei se é o primeiro, mas nós temos aqui um super-herói coach, né? O Tocha Humana vai ser chamado lá para enfrentar acho que é na história do Dr. Octopus. Ele não estava muito bem, tinha que recarregar ali um pouco suas energias. Cara, enquanto isso, ele vai lá dar uma palestra onde o Peter Parker estudava. E aí, o Peter Parker, é a cena que ele tá meio deprimido, a gente vai poder falar isso aqui, né, da humanidade do personagem, tomou um pau antes, pensar, não sirvo pra ser super-herói, não vou ser esse negócio. Aí o Tocha Humana chega lá, diz que já tomou um pau também, e revigora o Peter Parker. Cara, então tem coisas realmente muito... Essas 4 passagens, assim, eu citei aqui, porque eu achei muito divertido. É ao mesmo tempo que a gente vê essa humanidade, né, Thiago, no protagonista, né? O Homem-Aranha é extremamente humano, cara. Ele tem aquela coisa lá de sofrer bullying, né, da turminha lá.
Ele sofre muito bullying, né? Ele tem aquela preocupação com a tia dele lá, né? Com o fato de que agora ele imagina isso o tempo inteiro, né? Que ela vai ficar na miséria lá se ele não conseguir uma grana para ajudar. Então, assim, o fato dele buscar um emprego lá, isso é tudo muito legal, cara. Isso é muito legal, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que todo vilão ele é extremamente arrogante, cara. Todo vilão se acha a última bolachinha do pacote, né? Tipo, você não tem um vilão que tem um traço de humanidade, muito pelo contrário, aquilo que sobra no Homem-Aranha, falta demais, né, nos vilões. O Abutre se acha o maior vilão de todos os tempos, né? A gente vai ver lá que o Consertador ele é o cara mais esperto de todos os tempos. Tu vai ver assim, aquela arrogância que a gente está acostumado com o Doutor Destino, que nem atrapalha, né? O Doutor Destino é arrogante mesmo. Tu vê que o Homem-Areia, velho. O Homem-Areia se acha assim, tipo, eu sou demais, cara. Eu sou assim, ó, ninguém vai me vencer. Até ele se Homem-Aranha. Até ele se aspirar. Thiago, como é que o Homem-Aranha vence o Homem-Aranha, cara? Aquilo ali, meu. É demais. É demais, cara. É demais. É demais. Então não, é uma época. Eu ia dizer, Thiago, que é uma época de ingenuidade, né? Tu tem que ler essas edições dessa forma. Tu não vai esperar outra coisa, tá? Tu tem que realmente entender como uma volta no tempo. Como tu tem a oportunidade de ir lá para o início dos anos 60, né, num contexto político, social, todo esse aí que é muito, né, muito interessante, que o Thiago pode discorrer até mais sobre isso, mas assim, a gente vai encontrar aqui muita ingenuidade mesmo. E isso, ao mesmo tempo que soa bastante engraçado, pode aborrecer aí uma parcela dos leitores que precisam ler essas edições com esse olhar contextualizado, tá? Essa é a minha dica. Eu acho que do ponto de vista de ter um material histórico, cronológico aqui, de novo, também, um material que já foi publicado muitas vezes, né? Não é assim uma coisa inédita do tipo, a primeira vez que estamos... Isso aqui já foi publicado bastante. A grande questão é que vai organizar todos esses personagens do início nessa ordem cronológica. Então é uma coleção bastante interessante. Mas sim, precisamos ler num outro contexto, né? E entender até aí a questão como tu disseste antes, de como que as histórias eram criadas e tudo mais. Mas tem seu valor, né? Do ponto de vista histórico, né? Para o colecionador e para o cara que aí, ó, é mais novo, agorizada, conhece os filmes, conhece o universo Marvel, quer voltar ao tempo e ver como eram essas histórias lá nos anos 60, o que a gurizada daquela época lia é super valioso. E tu disseste já, Gilberto, só para reforçar, um ponto que me parece que é o grande lance do Homem-Aranha, até aqui comenta num dos textos, os caras estavam em dúvida de lançar o Homem-Aranha, porque os heróis adolescentes geralmente eram apenas os ajudantes ali, né, dos grandes heróis. Cara, lança, não lança? Aí essa primeira revista, Amazing Fantasy, estava se encerrando, né, eles estavam cancelando. Vamos fazer um teste, vamos tacar essa história aqui nessa edição. Cara, e a galera curtiu, né? E depois, um tempo depois, sai a revista mensal do Homem-Aranha. O Peter Parker é isso, né, meu? É o personagem, é o herói que a galera se identifica muito. A gurizada vai ler, vai se identificar, porque é o cara que tá do teu lado na escola, né? É o cara que tá ali, tu tá tirando onda dele, ele é o estudioso da turma, não tem jeito com as gurias, todo mundo ali já tá saindo para namorar, para sair, ele não leva jeito e tal. Então é um personagem identificável no cotidiano, e aí sucesso, né? E aí traz esses elementos. Cara, entra já de uma forma inicial algumas crises, assim, né? Ele no início não quer ser super-herói, né? Ele descobre os poderes, ele quer fazer shows para ganhar dinheiro, para ajudar. E aí tem toda a situação que é a morte do tio dele, e aí ele se dá conta, né, que os poderes ele pode usar para outras coisas. Mas mesmo enquanto isso, ele quer continuar a fazer shows, ele vai lá participar de lutas, de espetáculos, porque ele quer ganhar grana. E quando começa a campanha do jornal contra o Homem-Aranha, fecham-se essas portas, né? Aí já começa a gente tem que falar dessa criação, né? Tipo assim, cara, o Jameson rouba a cena, né, cara?
Cara, imagina, meu, a gente tá lá nos inícios dos anos 60 e o cara já tá falando assim que não interessa se a notícia é verdadeira ou falsa, o que interessa é Aham, vender jornal, né, cara? Ele não aham. tá muito preocupado, de fato, se o Homem-Aranha ele é o vilão que ele prega, né? Porque o Jameson sempre tem essa coisa assim, tipo, o Homem-Aranha é um mal para a sociedade e tal, mas nem ele acredita nisso, cara. Ele tá interessado, na verdade, no lucro que a notícia pode possibilitar. E aí é impossível tu não fazer uma relação com os dias de hoje, né, cara? Nessa Claro. coisa da pós-verdade, né? Tipo, ele é questionado, tá, mas olha só, Jameson, as pessoas não acham isso que tá achando, ele diz isso, tá num quadrinho, diz, não me importa, cara. Eu quero vender jornal, quero vender revista, azar, né? E é legal ver o comentário das outras pessoas lendo, né? A Tia May é uma, que às vezes tá ali, que bom que tem esse cara nos abrindo os olhos, né? Essa, a influência da mídia no contexto social. Eu acho que isso aqui é uma jogada, é uma coisa muito bacana que aparece. Nós estamos muito mergulhados nas fake news e não saber, e essa coisa. Cara, mas isso é uma coisa que sempre tivemos, né? Nós sempre tivemos alguma coisa, manipulação de notícias, etc. Claro que as redes sociais multiplicaram isso a um nível estrondoso, mas, enfim, é algo legal da história, né? E aí vai lá o Peter Parker vender suas fotos. Ele se liga que uma boa é vender estas fotos. Cara, o Stan Lee errou o nome do Peter Parker numa história, Gilberto. O que tu me diz disso? Cara, a terceira vez que ele vai escrever, né? Porque se a gente contar lá com a Amazing Fantasy, é a terceira história do Homem-Aranha que ele escreve, e ele me erra o nome do protagonista, cara. Isso até é muito legal, porque tem essa nota, né, de rodapé dizendo que o erro ele é do Stan Lee, né, cara? Não é do editor, né? Ele errou, Thiago. Conta pra Peter nós aí, cara. Palmer Peter virou Palmer. ali numa das histórias do Peter Parker vira o Que Peter Palmer. fantástico, né, cara? A gente tem que falar também da arte, né, ô Thiago? Assim, ó, o Steve Ditko, cara, assim, ó, ele dá uma aula de narrativa, né? Ele, cara, ele desenha muito bem, assim, ele faz algo diferente daquilo que era acostumado, a gente via nessa época, né? Os desenhistas, eles, quando faziam super-heróis, e a gente tem que pegar a referência da DC, eles eram todos os caras bombadões, assim, né? Tudo era o padrão do herói grego, né? Fortão e tal. E aí tu tem um herói que é magricelo, né, cara? Uhum. Cara, e ele tem, assim, olha, a gente está em 1960, tá, cara? Algumas ousadias com relação aos quadros, né? De no mesmo quadro tu apresentar mais de um movimento, né? Então, é muito interessante, é um grande desenhista, tá? Ele é um grande desenhista mesmo, assim, que ele brinca, inclusive, com perspectiva, cara. Dá uma espiada aqui, olha lá, né? Olha lá, ele foge daquela perspectiva padrão do quadrinho dessa época. Então, é muito legal isso aqui, tá? Se tu, por vezes, eu contei pro Thiago aqui antes da gente começar a gravar, que por vezes eu dava uma abstraída no texto e ficava só na narrativa do desenho, né? E, cara, flui. Aí a gente tem, assim, tudo que o texto se mostra datado, o desenho não faz isso, tá? O desenho, ele realmente, assim, ele é muito bem pensado. E aí o mérito dos desenhistas da época, né? Em especial o Steve Ditko no Homem-Aranha, e depois a gente vai falar, né? Vai poder comentar ali do que o Jack Kirby faz no Quarteto Fantástico e em outros aí. Exato. Eu vou confessar que eu fiz de vez em quando como tu fizeste, para acelerar até um pouco a leitura, né? Em algumas passagens a gente vai pular os balões, a gente vai acompanhar o que o desenho está mostrando, porque a gente se acostumou que o balão está repetindo, o cara está dizendo o que está acontecendo com ele, né? Então, em alguns momentos a gente vai pulando, assim, vai seguindo os balões, justamente porque na arte a gente consegue acompanhar bem, assim, toda a história. Muito bem, meu caro Gilberto. Feliz, então, com essa nova. Cara, eu tô feliz e eu quero aí recomendar, né, pra galera que nos segue aí, galera que assiste nossos vídeos, que leiam, tá? Que leiam pelo menos a edição número 1 aí, que comprem, que presenteiem as pessoas, né, com essa edição, já que tá num valor bastante acessível. E que, cara, que se permitam, né, acima de tudo, ler com olhos distanciados. Eu acho que isso é aquela dica que a gente pode dar, assim, né? Não vai esperando ler um quadrinho de 2020, não é isso, tá? É um quadrinho que está aí 60 anos no passado e que, cara, tem o seu valor, né? Isso, e vai começar a definir algumas coisas desses personagens, né? Então ali são os primeiros passos
de muitos deles. Acho que tem seu valor, sim, vale a pena comprar. Eu vou seguir, Gilberto, eu vou te dizer assim, ó, pelo menos os primeiros números de todos eu vou levar, tá? Depois eu vou pensar, assim, é uma coleção longa, depois eu vou pensar se segue-se ou não, mas os primeiros eu acho legal, eu vou seguir com certeza. Eu acho que também dá para dar o último recado aí, Thiago, que é o seguinte, ó, ela vem com essa numeração externa, né? Deixa eu colocar aqui, que é o número 1, ó, numeração externa, e ela tem uma outra numeração, que é esta aqui, ó, Homem-Aranha, série cronológica 1. Então é possível, por exemplo, tu fazer a tua coleção só daquele personagem, né? Isso. O final aqui, ele traz o planejamento das 60 edições, então tu pode saber assim, olha, cara, eu não tenho grana, né, ou não quero comprar todos, eu vou me programar para seguir só o Homem-Aranha, só o Quarteto, só o Thor. Isso. Então Só para também ganhar dá para... uma ideia, do Homem-Aranha vão ser 10 edições, né? O Quarteto Fantástico que vai ter mais, vai até o 13, e depois por aí vai. O Thor vão ser ali 9, Demolidor 5, X-Men 4, varia um pouco conforme cada personagem, dá para acompanhar só o personagem que a galera quiser. Isso é legal também, Muito bem, meu caro, muito bem, gente. Pergaminhos digitais aí, acompanhando essa nova coleção da Panini. Siga a gente, curte o canal. Vamos ler Homem-Aranha, um personagem sempre citado pelo Gilberto naqueles vídeos gerais, em compras do mês, etc. Mas nós não tínhamos feito um específico, eu acho, ainda, né, Gilberto? Que eu me lembro, não. Ainda não, ainda não. Eu já estou esquecido dos nossos primeiros vídeos, tá? Que bom, cara! Que legal, cara! Mas eu acho que no do Homem-Aranha a gente não tinha falado assim de um vídeo específico. Vamos lá, vamos seguir então as incríveis histórias do Stan Lee aí nessa coleção. Valeu, Gilberto, um abração. Valeu, Thiago, até a próxima. Até. Olha aí, trilha sonora para encerrar.